Suprema Corte dos Estados Unidos impede a deportação de imigrantes venezuelanos utilizando a lei de inimigos estrangeiros, em mais uma decisão judicial contra o Trump. Inclusive ele que está ameaçando Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, de renúncia, pressão política para que ele renuncie ao poder. Será que o Trump pode fazer isso? Os Estados Unidos também anunciam a retirada de quase 600 tropas do território da Síria, em um movimento geopolítico importante do Oriente Médio, entendeu por quê? E por mais que as notícias por parte do Trump sejam positivas na relação China-Estados Unidos em um futuro acordo comercial, a China anuncia que vai deixar de importar o GNL, gás natural liquefeito, dos Estados Unidos. E isso pode, claro, agravar a guerra comercial entre os dois países. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Ucrânia, que garante que está 90% pronta para fazer um acordo de cessar-fogo que foi determinado pelo Trump em visita à França, na verdade, ao Marco Rubio e o Steve Witkoff, em visita aos europeus, e a gente vai discutir exatamente quais são esses planos. Mas um dos pontos já importantes, hein? Aparentemente, os Estados Unidos estão dispostos a levantar as sanções e reconhecer a Crimeia como território pertencente à Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Irã, que garante que duvida das boas intenções americanas, quer uma intermediação com os russos, mas acredita em um novo acordo nuclear e também a chamada Guiana Brasileira, o meme entre Brasil e Portugal, que está rendendo alguns probleminhas diplomáticos já, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e parceiraça aqui do canal, te permite comprar dólares com um preço assim muito competitivo. É só você comparar na Nomad e com as casas de câmbio tradicional. Então democratiza, você pode fazer uma série de movimentações, é super simples, super fácil. A Nomad é aceita em mais de 180 países. Então para viagens internacionais não tem dor de cabeça de ficar convertendo câmbio e tal. E você pode também utilizar o Nomad Explore, que é inclusive o cartão de crédito que eu utilizo, que te permite fazer as compras aqui no Brasil mesmo, tá? E recebendo cashback dolarizado, você vai acumulando pontos que não expiram, pode ter acesso, por exemplo, ao Nomad Lounge e várias outras condições especiais que um cartão Visa e Nomad te oferece. Então, link na descrição, QR Code, cupom Ricardo20 e tem acesso até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Tamo junto, pessoal! Link na descrição, hein? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, os Estados Unidos, né, o governo Trump, vem tendo alguns problemas com a justiça americana. Primeiro, a Justiça Federal, lembrando que é um organismo abaixo da Suprema Corte Americana, determinou, na verdade, um dos juízes, que o Trump não poderia ter deportado venezuelanos da gangue, que ele alega ser da Tren Aragua, para El Salvador, porque havia algumas explicações que ele deveria dar mais. Na verdade, ele utilizou, né, a lei de inimigos estrangeiros, que é uma lei de 1798, que fala de deportações que podem acontecer sem passar pelo devido processo legal, mas que devem ser utilizados somente em caso de guerra ou de invasão. Pouquíssimas vezes no passado essa lei já foi utilizada. E geralmente, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, poxa, vamos perseguir aqui alemães, japoneses, enfim, inimigos do Estado americano, porque eles podem ser agentes secretos, infiltrados, enfim, né, praticar algum tipo de ato nos Estados Unidos. O Trump alega que a Venezuela fez de maneira proposital, então poderia utilizar essa lei dos inimigos estrangeiros, e a justiça está ali, né, eu diria que tateando. Fato é que a justiça tinha colocado, a Justiça Federal, né, que não poderia fazer, deveria aguardar, só que segundo Trump o avião já tinha decolado. A Justiça Federal alegou que vai fazer maiores investigações para saber se ele descumpriu ou não uma decisão judicial. Agora, a Suprema Corte, que está acima da Justiça Federal, que tinha determinado que sim, o Trump poderia utilizar essa lei depois que o juiz federal falou que ele não poderia utilizar, colocou algumas condições. Falou que ele poderia, desde que houvesse uma notificação dos venezuelanos e também um prazo razoável para que se pudesse ter a revisão judicial no caso desses venezuelanos. Fato é que, como Trump não vem respeitando essa decisão da Suprema Corte, a Suprema Corte revogou esse direito, pelo menos por enquanto. Ou seja, agora eu diria que a Justiça Federal e também a Suprema Corte estão contra as decisões do governo Trump, pelo menos no momento. Claro que
estão se utilizando, né, de algumas referências. Por exemplo, teve pelo menos é o que a família alega, né, um venezuelano, por exemplo, que ele foi deportado simplesmente porque ele tinha uma tatuagem, a tatuagem de uma coroa. Só que a família alega que, na verdade, ele era um jogador de futebol, ele também era um técnico de futebol, e a coroa era uma homenagem ao Real Madrid, que era o seu time de coração, né, um time que ele admirava bastante. E a gente sabe que, geralmente, essas gangues, como a Treinar Água, eles têm a questão, né, da tatuagem e tal, mas não quer dizer que todos que são tatuados são, de fato, criminosos. Então, existe toda uma disputa judicial que pode comprometer o plano do Trump dessas deportações aí, pelo menos para El Salvador, utilizando a lei de inimigos estrangeiros. Outra briga bem importante do Trump, não agora com a justiça, mas com o Banco Central, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no vídeo de ontem, está ligado ao Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, que é uma instituição independente. Ou seja, o presidente Trump, ele não tem direito de fazer interferências do Banco Central. Porque quando você tem um Banco Central independente, a ideia é que, como ele não foi uma indicação ou não pode sofrer pressões políticas, ele vai agir de maneira muito mais técnica do que exatamente política. Porque, politicamente falando, sabe qual que é a melhor coisa para um presidente? Que a taxa de juros esteja lá embaixo. Ainda mais numa sociedade tão consumista como os Estados Unidos. Porque se a taxa de juros está baixa, naturalmente as pessoas contraem mais crédito, as pessoas fazem mais financiamento, a economia circula mais, gera mais emprego, consumo, tal, que geralmente é o que faz as pessoas felizes. Só que isso pode acarretar num processo inflacionário. E o Jerome Powell, ele coloca como presidente do Banco Central que as medidas do Trump, essas sobretaxas, estão indo muito além do que seria o ideal. Então, já vem tendo uma inflação nos Estados Unidos e por isso ele não se sente confortável em reduzir a atual taxa de juros de 4,25% a 4,5% só porque existe uma pressão política. E aí o Trump coloca que ele, se puder, né, se ele quiser, ele falou assim, ó, não estou satisfeito. Já avisei a ele que se eu quiser que ele sairá de lá bem rápido. A questão é, como que ele vai fazer isso? Porque o Jerome Powell sairia antes do mandato se fosse feito algum tipo de irresponsabilidade fiscal, algum tipo de crime que ele tenha cometido, aparentemente não é o caso. Se tivesse uma pressão da sociedade tão grande, uma pressão política tão grande, que ele fosse obrigado a renunciar. Mas o presidente em si, tirar ele do cargo, pô, cara, isso é inconstitucional, pelo menos até o momento, né? Vai que, sei lá, o Congresso americano vota, algo do gênero e tal. Mas pelo menos pela atual legislação, isso é impossível. Mas o Trump fala que ele consegue. O Jerome Powell garante que ele está fazendo muito bem o seu mandato, que ele vai cumprir até o final de maio de 2026, que é quando vence ali o seu período, e depois deseja boa sorte para os Estados Unidos, mas que não vai ficar sujeito a pressões políticas do governo Trump. Eu diria, galera, que essa briga vai um pouco longe ainda. Além disso, tivemos também os Estados Unidos anunciando a retirada de parte das suas tropas da Síria. A gente fala, né, dos americanos tendo ali 8 bases, sendo que dessas 3 foram fechadas. Desde que o HTS, a antiga frente al-Nusra, dissidência da Al-Qaeda, tomou o poder na Síria, os americanos que tinham mais ou menos 1.400 militares aumentaram a sua presença para 2.000 nessas 8 bases, eu diria que, porque assim, né, o Bashar al-Assad era aliado dos Estados Unidos? Nem um pouco. Mas o HTS, eu diria que não tem um bom passado também, pelo menos não com os Estados Unidos. Afinal, como eu falei para vocês, é uma dissidência da própria Al-Qaeda. A questão é que hoje o HTS ele se mostra como um grupo muito mais pró-Ocidente, a gente está querendo fazer ali parceria com Israel, Israel tem até invadido o território da Síria, né? Mas queremos parceria com Israel, nós somos contra o Hezbollah, contra o Irã, fez inclusive visita com alguns líderes europeus que prometeram que se o HTS respeitasse minorias, democracia e tal, a Europa voltaria a apoiar a Síria. O próprio Al-Jolani, que é o líder, ele vem com um caráter muito mais ocidentalizado agora, justamente para tentar se vender com uma imagem de mais focado, mais associado a esse modelo de democracia liberal ocidental, só que os americanos talvez não confiassem tanto assim, por isso aumentaram essa presença militar. Passado esse primeiro momento, em que aparentemente o Al-Jolani está mais comprometido com os interesses americanos, talvez o interesse em manter tantas tropas assim na Síria não seja tão grande, até porque o Pentágono está com um plano de reformulação de reduzir os gastos. E não falo reduzir os gastos
muito possivelmente investimentos em equipamentos e tal, mas possivelmente reduzindo até as suas tropas. Pô, galera, tá discutindo até reduzir as tropas no leste europeu, em meio ao momento de tensão com a própria Rússia, entende? Com Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia querendo essas tropas americanas em solo dos países bálticos e da própria Polônia. Então, para reduzir gastos, e até porque aparentemente o HTS já está um pouco mais alinhado aos interesses americanos, vão ser retiradas essas tropas. Vale lembrar que os americanos mantêm tropas ali que sempre foram acusadas de fazer até mesmo comércio ilegal de trigo, comércio ilegal de petróleo. Era uma acusação que o Bashar al-Assad odiava, né? Que tivessem aquelas tropas em território da Síria. E alegam os americanos que eles estão ali para combater o ISIS, mas a gente sabe que é muito mais para combater também grupos que são aliados ou eram aliados ao Bashar al-Assad e também ao principal, a cabeça do povo regional, que são os iranianos. Será, galera, que então que os americanos estão abandonando o Oriente Médio por questão de redução de custos? Na minha concepção, é porque eles perceberam que já tem um governo um pouco mais alinhado com as expectativas ocidentais. Enquanto isso, galera, a gente falou ontem, inclusive, que o presidente Trump, ele tinha alegado que a China tinha procurado ele várias vezes. A China não se pronunciou sobre esse assunto, não sei se ele está inventando ou não. E que, muito possivelmente, como os chineses estão dispostos a fazer um acordo e tal, isso pode sair nas próximas 3 ou 4 semanas. Já que ele falou isso, qual era a expectativa? Bom, se ele está falando que a China procurou, que os americanos estão dispostos, a China também fala que se os Estados Unidos procurarem e não vierem com esse bullying diplomático, que é como a China acusa os americanos de estarem fazendo, eles também estão dispostos a fazer um acordo, afinal uma guerra comercial não faz bem para nenhum país do planeta. Só que se tem essa aproximação, como o Trump fala, poxa, cara, a gente teve uma notícia ontem bem impactante para os Estados Unidos. A China anunciou que vai deixar de importar o GNL dos americanos, o gás natural liquefeito. Afinal, essa também foi uma medida que foi tomada lá no primeiro governo Trump, porque também tivemos uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Claro que não na proporção que ganhou hoje, né? Porque hoje está envolvendo o mundo inteiro, tarifaça em mais de 180 países e tal. Mas na época também teve algumas retaliações e contra-retaliações. Hoje, a China, ela compra muito gás do Catar, da Austrália e da Rússia. Possivelmente, com essa suspensão ou essa paralisação da importação de gás, poxa, a última importação foi no dia 6 de fevereiro, que foram 69 mil toneladas, a tendência é que os russos consigam, pelo menos, suprir parte dessa demanda. A gente sabe que Rússia e China hoje têm uma parceria cada vez mais estratégica e existe um gasoduto, o Power of Siberia 2, que está sendo reforçado, que está sendo finalizado, justamente para aumentar essa exportação de gás dos russos para os chineses. Eu trouxe para vocês, inclusive, ontem. Poxa, existe a suspeita até que os chineses estejam participando da guerra em favor da Rússia. Eu duvido muito que seja verdade. Mas o Zelensky falou que ele tem até provas, que vende equipamentos, armamentos, até alguns militares estão ali posicionados para ganhar uma expertise em uma futura guerra, entende? Enfim, então pode ser, né, que essa parceria entre Rússia e China aumente também para a questão do gás natural. E lembrando que a Austrália e China também não têm as melhores relações diplomáticas e geopolíticas no passado recente. Então, pode ser que esse Power of Siberia também represente uma redução da importação tanto dos australianos como também dos norte-americanos. Para mim, não parecem países que estão dispostos a fazer um acordo. E vale lembrar, galera, que a grande reclamação que os Estados Unidos têm é que o saldo comercial Estados Unidos e China é muito positivo para a China. E, de fato, a gente fala de 267 bilhões de dólares por ano. Se a China vai deixar de comprar gás dos americanos, a tendência é que essa balança, se bem que com o colapso comercial, né, a balança comercial total já vai reduzir. A tendência de uma redução de 90% do comércio entre os dois países. Mas mais ainda o GNL, isso claro que vai impactar a balança comercial de Trump e China. Será, galera, que estão próximos de um acordo? Se o Trump garante que eles estão próximos de um acordo com a China, na questão guerra Rússia e Ucrânia vai pelo caminho contrário. Eu até coloquei para vocês ontem, por exemplo, que o Marco Rubio, que esteve em visita com Steve Witkoff, conversando com líderes europeus, conversou com o Macron, conversou com o Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores também da França, e passou a visão dos russos para a paz entre Rússia e Ucrânia, mas ele alegou que ele percebe que existe um certo clima ruim,
que não existe um avanço nas negociações, tanto pelo lado da Rússia como pelo lado dos ucranianos. E alegou que os americanos estão dispostos a simplesmente abandonar a mediação do cessar-fogo se eles não observarem resultados importantes. Afinal, segundo ele, os Estados Unidos também têm outras prioridades. Só que esse abandono, claro, significa uma péssima notícia para os ucranianos, porque até hoje os Estados Unidos são os maiores apoiadores da Ucrânia. Então não sei se a União Europeia, enfim, conseguiria suprir toda essa demanda. Até por isso, o New York Post colocou, ouvindo ali representantes ucranianos, que a Ucrânia está gostando, ou pelo menos gostando não, mas aceitando 90% das condições que os Estados Unidos colocaram, que os russos passaram para os ucranianos. Como assim, professor? Estamos próximos de um cessar-fogo, então? É a notícia que se coloca, pelo menos segundo o New York Post, e ouvindo os ucranianos. Porque vai lembrar, a gente está agora, né, se aproximando cada vez mais do verão ali do hemisfério norte, e a tendência é que com os campos mais lisos, não mais aquele pasto do degelo da neve, né, que forma aquele baita lamaçal, a Rússia consiga fazer talvez avanços mais significativos. Muito possivelmente agora o objetivo no nordeste ucraniano, região de Kharkiv e região também de Sumy, que vem sendo constantemente atacadas. Será que sem o apoio do Ocidente ou com menos apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia vai conseguir resistir a esses territórios? Ou vai perder, além de Lugansk, Donetsk ou parte desses territórios, né? Kherson, Crimeia, Lugansk, vai perder também o território de Kharkiv, que é a segunda região mais importante do país, e também Sumy. E aparentemente as condições que o Trump vem colocando são, primeiro, as 5 regiões que a Rússia dominou vão ficar com os russos, mas o que vai ser reconhecido será a Crimeia, que foi anexada lá em 2014. Os outros 4 territórios ficarão sob a administração da Rússia, mas sem a Ucrânia reconhecer como territórios de fato russos. Que, galera, mais ou menos, guardado, claro, as devidas proporções, é o que acontece, por exemplo, em Essequibo. Essequibo, na prática, a gente teve na década de 60 a Convenção em Viena, que deliberou que não existe ainda questão fechada sobre Essequibo, mas que como a administração já estava com a Guiana, Essequibo pertence à Guiana até novas negociações. A Venezuela não reconhece Essequibo como pertencente à Guiana, isso não é do Nicolás Maduro, tá? Isso é de antes mesmo, até mesmo do chavismo, isso vem lá do final do século XIX, e a Guiana reconhece, claro, como seu território. Então ficaria mais ou menos assim, a Ucrânia não reconhece os 4 territórios, excetuando a Crimeia, tá? Como sendo russos, mas ficará sob administração russa, para talvez futuras negociações, não sabemos. Já a Crimeia, os Estados Unidos garante que tem que pertencer aos russos. Propõe também levantar as sanções contra os russos e até descongelar os ativos russos, que estão na casa de 300 bilhões de dólares por ano. Além disso, claro, a promessa que a Ucrânia, não agora e nem no futuro próximo, vai entrar para a OTAN. Vai lembrar que a gente teve a assinatura, olha como tudo vem casando, né? De um memorando, anteontem, entre Ucrânia e Estados Unidos sobre a exploração de minerais terras raras. Ou seja, talvez a garantia que os Estados Unidos dê para os ucranianos que, de fato, a Rússia não fará novos ataques se ficar administrando esses 4 territórios, seria a formação de uma zona tampão, separando as áreas administradas pela Rússia e as áreas ucranianas, e empresas americanas atuando em solo ucraniano. Ou seja, a Rússia não atacaria empresas americanas pelo risco de retaliação. Ucrânia, essa vai ser a sua proteção. Então, aparentemente, esse é o acordo que está sobre a mesa e que a Ucrânia, segundo o New York Post, aceitou 90%, sem reconhecer os territórios, claro, como sendo territórios da Rússia. Eu vejo, minha visão, tá? Muito mais com a vitória dos russos, se essas forem as condições, do que dos ucranianos. Porque, de fato, tudo que o Putin tinha como requerimento inicial foi conquistado, né? Muito possivelmente, vai ser obrigatório também a convocação de novas eleições, que pode representar a saída do Zelensky. A Ucrânia não fará parte da OTAN, que era um pedido do Putin. E os territórios que foram invadidos pela Rússia vão continuar, mesmo sem reconhecimento da Ucrânia, sendo administrado pelos russos. É o que o Putin queria, tá? Ou seja, vejo como uma vitória muito mais do Putin do que exatamente dos ucranianos. O Trump, ele já falou várias vezes que a discussão é porque o cessar-fogo quer um cessar-fogo, o Trump quer um cessar-fogo rápido naquele território. Quando a Casa Branca ela foi confrontada com essas notícias que saem na Reuters, na Bloomberg, no New York Post,
tanto a Casa Branca como o Departamento de Estado não quiseram dar maiores informações, mas garantem que nos próximos dias, talvez no máximo nas 2 próximas semanas, mais novidades teremos sobre um tema de um cessar-fogo definitivo entre Rússia e Ucrânia. Será, pessoal, que finalmente então teremos a paz a paz, né? Enfim, né? O fim da guerra, momentâneo pelo menos, entre os dois territórios? A Rússia, que também falou que todo aquele acordo de cessar-fogo de fim de ataques à infraestrutura energéticas venceu, porque já se passaram 30 dias, e os ucranianos desrespeitaram várias vezes. Então a Rússia fala que nem esse cessar-fogo também respeita mais, pelo menos por enquanto. A gente teve também, galera, o Irã anunciando que está a fim de fazer um acordo nuclear com os Estados Unidos, mas que duvida das boas intenções americanas. A gente sabe que o Irã, ele enriquece urânio, ele alega que é para fins pacíficos, fins energéticos, fins medicinais, e os Estados Unidos, em conjunto com Israel, tem medo que o Irã enriqueça urânio para fins de armas nucleares, para fins bélicos, para fins não pacíficos. Já foram feitas reuniões indiretas em Omã, que, segundo as duas partes, caminharam muito bem, mas também sem grandes avanços, e o Irã falou publicamente que, por mais que desconfie dos bons interesses americanos, aceita um acordo, mas tem algumas linhas vermelhas. Primeiro, quer a Rússia como mediador. Os iranianos garantiram que nunca antes na história de Irã e Rússia as relações estiveram tão boas assim. Estão no ápice das relações diplomáticas. Então a Rússia tem que ser um intermediador do negócio. Garante também que não pode reduzir o enriquecimento de urânio a zero. Eles querem continuar enriquecendo, mas com vistorias da ONU, com vistorias da IA, mas querem para fins energéticos, para fins medicinais. Alegam também que não vão renegociar os mísseis, que os mísseis são seus elementos de dissuasão, eles vão continuar pertencendo ao Irã, e que eles não vão desmobilizar centrífugas e instalações nucleares, como os israelenses, por exemplo, querem. Eles vão continuar tendo, só que com vistorias internacionais. E também, claro, alegam que os Estados Unidos não podem sair do acordo, como já saíram no passado, que eles têm que respeitar o acordo que foi feito com o Irã. Será que com essas condições os americanos aceitam negociar com o Irã? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, galera, a gente teve também um conflito diplomático geopolítico entre Brasil e Portugal. A gente sabe que o Brasil, talvez na DIT, né? O que é a DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho. A maneira como o país se coloca na economia mundial, nós somos grandes exportadores de várias coisas. A gente exporta bastante soja, bastante ferro, bastante petróleo, aviões, por exemplo. O Brasil é um destaque nesses sentidos, né? Sabe o que a gente exporta bastante também? Memes. E agora os brasileiros, eles começaram a falar sobre a Guiana Brasileira, que é o território de Portugal, dando uma ideia de que Portugal hoje é muito menos importante do que o Brasil, então eles são como se fosse parte do território brasileiro. Inclusive os brasileiros começaram a colocar, né? É um território ali da Europa com um dialeto português primitivo, é Pernambuco em pé, Pernambuco na vertical, porque quando você pega o estado de Pernambuco, a forma é parecida com a forma do país Portugal, só que Portugal está de pezinho, Pernambuco estaria deitado. Falam, por exemplo, que é um pedacinho do Brasil da Europa, faixa de Gajos, fazendo referência, né, à faixa de Gaza. Então o Brasil começou a colocar vários memes aí. E isso começou a repercutir em Portugal, que vê isso como uma espécie de afronta, com um desrespeito, pelo menos, claro, né, de parte da população, não todos. Parte aceita, vê como piada, mas por algumas falas, isso pode instigar uma certa rivalidade entre os dois países, ou pelo menos entre a população dos dois países, que encara como preconceito, como falta de respeito e por aí vai. Por exemplo, a gente já teve uma notícia faz 2021, 2022, né, não faz tanto tempo assim, que algumas escolas portuguesas estavam recomendando que os seus filhos não vissem canais brasileiros do YouTube, como, por exemplo, o Lucas Neto. O Lucas Neto faz um baita sucesso em Portugal. Só que daí o Lucas Neto, que fala o português abrasileirado, com alguns trejeitos, linguajares, gírias, isso começou a pegar em Portugal. É uma forma de imperialismo cultural também, entende? Então hoje para o Brasil tem uma economia maior, uma maior população, geopoliticamente tem uma relevância maior do que Portugal, talvez os portugueses, pelo menos alguns, se sintam ofendidos. Claro que vários brasileiros hoje, pela melhor condição de vida, pelo melhor IDH de Portugal, estão indo para Portugal e alegam que também sofrem xenofobia do país. Ou seja, a relação não é tão amistosa entre os dois países. E essa rivalidade pode acabar confundindo mais as questões. Sei que existem alguns portugueses aí que me assistem. E aí, vocês ficam ofendidos, galera, com essa... Eu considero que é uma brincadeira, né? Claro, tá?
Mas acha que tem algum tipo de ofensa? Falar que é a Guiana, entre aspas, brasileira? Claro que não é, né? Mas acha que é algum tipo de ofensa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.